Bom dia, pessoal. Aqui é o Rogério Chinei e você está aqui no canal Espiral da Prosperidade. E hoje a gente tem mais um Money Tips Doc to Doc, onde eu vou comentar sobre algum artigo, alguma revista, reportagens que eu li sobre finanças, investimentos e inovação e que podem ajudar você a realizar melhores investimentos, ok? Então deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então hoje a gente vai comentar aqui sobre essa edição da Isto é Dinheiro, onde a capa é sobre a moda 4.0. Novas tecnologias levam para o tradicional varejo de vestuário soluções para facilitar as escolhas a partir de inteligência artificial, blockchain, para os meios de pagamento e maior integração de lojas físicas com e-commerce. Saiba como isso vai revolucionar o setor têxtil e o modo como cada um se veste. Então aqui, antes, só um pequeno ponto sobre, vocês devem ter acompanhado aí nos noticiários, né, em relação à briga aí do racha do PSL, a briga do Bolsonaro com o Bivar. E o que isso tem a ver, né, com investimentos? Tem a ver tudo, né, porque política, economia estão diretamente relacionadas, né? Uma crise política muitas vezes afeta o desempenho dos mercados. E isso pode ter repercussão na questão da aprovação de novas reformas, né, de novos projetos aí e dificultar a aprovação aí no Congresso e no Senado. Então, esse é um dado importante que tem que ficar de olho, a gente tem que acompanhar e mais um fator de interferência aí para os nossos investimentos, né? Então ele coloca aqui, sem o apoio da bancada da legenda, o governo deve ter ainda mais dificuldades para aprovar as reformas. E o primeiro teste de fogo de Bolsonaro, em especial, será aprovar a reforma da Previdência no Senado, que acabou de ser aprovada ontem, cuja votação só deve acontecer no final deste mês. Então essa aqui é a primeira notícia, uma notícia rapidinha, só para denotar a questão, né, da política como é importante, né? Então aqui ele fala aqui, ó, 6 bilhões foi o montante sacado da Bovespa por investidores estrangeiros, apenas na primeira semana deste mês. O movimento foi causado pelo receio em relação à economia global. Então, ao longo já desses últimos meses, vem uma grande preocupação ah, internacional aí com relação a uma recessão global, né? E isso tem afastado os investidores estrangeiros. Então, mesmo com a saída do dinheiro estrangeiro, o Ibovespa vem se mantendo estável. Por quê? Pelo fluxo de investidores nacionais, né? A gente viu que está tendo uma migração importante de investimentos de renda fixa para outros tipos de investimentos por causa da queda da taxa de juros. Então, os investidores estão migrando para investimentos de mais risco, como a bolsa, por exemplo. Aqui também eles colocaram uma reportagem que eu achei interessante comentar sobre uma entrevista com o Felipe Miranda, que é co-CEO e estrategista-chefe da Empíricos. Você já deve ter sido bombardeado aí pelo marketing agressivo dessa empresa. E a empresa ficou conhecida nos últimos anos por vários, várias campanhas de marketing, né? Teve a campanha Fim do Brasil, que repercutiu muito, e teve a campanha mais recentemente da Betina, que também criou muita polêmica. E eles fizeram uma entrevista com o Felipe Miranda. E eu acho que tem pontos muito interessantes. Em relação ao Empíricos, é uma empresa, né, de relatórios. Ela vende relatórios para diversas estratégias. Então, tem relatório para criptomoeda, tem relatório para investimento mais de longo prazo na bolsa, tem relatório para opções, tem dos mais diversos tipos de relatórios, né? E você compra, você assina esses relatórios e fica recebendo. E a minha opinião é que isso é um complemento e ajuda muito na sua tomada de decisões. Existem outras empresas que dão esse mesmo tipo de serviço e, e eu acho que vale a pena
você assinar uma ou duas, porque ela vai te dar uma visão de um especialista em relação a alguma análise de balanço de uma empresa. Então, como que eu uso esses relatórios? Eu sou assinante de alguns relatórios e, praticamente, eu uso não para comprar cegamente o que eles indicam, né? Mas para ficar no radar. Então, se tem um relatório defendendo um momento da empresa que está melhorando, eu vou ficar de olho nela. Eu vou olhar como está o preço da cotação, ficar de olho nos balanços, ficar de olho nas ferramentas, nas análises técnicas do papel e, eventualmente, se eu tiver com recurso no momento coincidir a minha disposição de recursos com balanços bons, análise fundamentalista boa e análise técnica adequada, eu acabo comprando o papel, ok? Então aqui ele começa, uma característica interessante dessa entrevista é que ele fala que investe na bolsa desde os 14 anos, né? E isso é muito importante, porque na verdade a gente vai tendo mais, como tudo na vida, a gente vai tendo mais prática, mais experiência com a prática e a gente vai tomando decisões melhores, né? E então assim, o conhecimento vai sendo aprimorado, né? Então assim, ele investe desde os 14 anos, então imagina quanto tempo já de mercado ele tem. Ele já viu de tudo, praticamente, né? Já passou por muitas dificuldades, experiências ruins. Isso, essas ocasiões foram ensinamentos para ele, né? Ensinamentos para você aprimorar a sua forma de investir. E a mesma forma você. Eu não sei se você está começando agora ou se você já é um investidor já mais experiente, mas você, investidor experiente, sabe do que eu estou falando. Você toma decisões melhores hoje do que tomava quando começou a investir, né? E faz parte, errar faz parte. Por isso que é importante você diversificar e entrar com posições pequenas, entrar com pouco dinheiro no começo, se você quiser investir em ações, para se você tomar um tombo, você não sair do jogo, que a gente fala, né? Então, assim, se você entrar com tudo, pegar todo o seu capital, colocar em uma empresa, essa empresa quebrar, sair uma notícia de corrupção, alguma coisa assim, o papel vai lá embaixo e você perdeu todo o seu dinheiro. Então, isso não pode acontecer. Então, eu acho que para todo mundo o ensinamento fica assim: você tem que começar a investir, é o momento certo de se expor na bolsa, mas começa pequeno, começa com um volume pequeno de dinheiro, com poucas empresas. A partir do momento que você vai ganhando mais experiência, mais confiança, você vai aumentando o seu aporte em bolsa. Aqui ele fala assim, em relação ao marketing agressivo, né? E quando lançamos a comunicação mais persuasiva, a ideia era sensibilizar as pessoas anestesiadas em relação ao ambiente de investimentos no Brasil. Então é uma questão interessante, né? Porque assim, em relação ao marketing, se você fizer uma campanha trivial, comum, vai chamar pouca atenção, né? E um mercado onde todo mundo fazia a mesma coisa, assim, investia apenas através dos grandes bancos, seguindo o que o gerente fala, sem uma decisão própria, né? Então, era um mundo onde 95% das pessoas faziam da mesma forma, ou, na pior das hipóteses, deixavam tudo na poupança, né? Recebia, colocava na poupança, recebia, colocava na poupança. Isso quando a pessoa poupava, né? Então, eles tiveram que mudar, criar um mercado, na verdade, né? Então, aí a questão do marketing agressivo. Aqui ele comenta um pouquinho sobre o caso Betina e que o que resultou, a consequência desse caso para eles foi a criação da área de compliance. Então, eles ficarem de olho, né, nas campanhas antes de ir ao ar para ver se pode ter algum problema em relação à divulgação dessa campanha. E me chamou a atenção o que ele fala aqui. Duas frases que atendem ao que o regulador entende como necessário. Então, todas as campanhas dele você vai ver esse tipo de comunicação. Uma diz que retorno sobre investimentos passado não é garantia de retorno futuro,
e a outra investimento sempre envolve riscos. Então, assim, as pessoas têm que ter claro a ideia de a relação direta de risco e retorno, né? Então, assim, deixa eu mudar aqui para minha tela. Então, assim, os riscos são diretamente proporcionais ao retorno, né? Então, se você quiser ter um investimento de 30% ao mês, 50% ao mês, você pode ter esse tipo de rendimento. Se você investir em opções, investir com criptomoedas, mas são investimentos de alto risco. Da mesma forma que você tem a possibilidade de ter esses rendimentos, você tem um risco de ter um prejuízo no mesmo montante ou até maior, né? Então, essa é uma informação bem clara que tem que ter nas pessoas que estão querendo investir. Risco e retorno caminham juntas, né? Se você quer ter mais retorno, vai ter que correr mais riscos, ok? E a outra frase que eles falam, que é retorno sobre investimento passado não é garantia de futuro. Então isso é uma máxima, né? Então assim, as pessoas entram às vezes num fundo, quando querem investir em um fundo multimercado, eles vão lá e vão alistar lá qual foi o fundo que rendeu mais no ano passado. Aí ele vai direto naquele que rendeu mais, rendeu 30% em um ano, né? E não necessariamente aquele fundo vai continuar rendendo 30% ao ano. Pode ter acontecido de ela ter acertado a estratégia dela naquele momento, né? E feito ela produzir esses resultados. Mas aquela estratégia que ela está utilizando pode não ser adequada ao momento atual, né? Então, é errado você investir de acordo com a rentabilidade passada, né? A bolsa deu esse ano aqui 20% ao ano, vou investir na bolsa. Pode ser que ano que vem ela caia e tenha um ano de prejuízo. Então essa é uma ideia também, um conceito fundamental que todo investidor precisa ter antes de começar a investir, ok? E é um conceito que muitas pessoas tomam decisões erradas por um conceito errado. Então aqui, a importância da experiência. Então, aqui, ó, o que eu aprendi negociando ações em 22 anos é que me dá vantagem nesse negócio em relação à média do mercado. É o que me dá vantagem nesse negócio em relação à média do mercado. Então, mais uma vez, a questão da experiência, né? Como é importante, você não vai acertar todas, e mesmo o mais experiente do mercado também não vai acertar todas. Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, também erra, né? Então, assim, saiba que experiência é muito importante, ok? Parceria com a Vitrio. A Vitrio é uma empresa que recente no mercado, que faz parte dos sócios Paulo Leman, Patrick O'Grady e Alexandre Audi. E eles estão criando carteiras, fundos que estão reproduzindo recomendações da Empíricos, né? Então tem uma carteira lá que segue um relatório, tem outra carteira que segue outro relatório. Então é um jeito fácil para quem gosta dos relatórios da Empírico, assina um dos relatórios e quer seguir aquele relatório, ao invés dele mesmo comprar os papéis que estão sendo sugeridos, comprar os fundos que estão sendo sugeridos, ele investe aquele dinheiro que ele teria na Vitrio e tem um gestor que vai fazer isso para ele. Então eu achei uma parceria bastante interessante para quem tem pouco tempo ou nem quer se dedicar muito tempo para os investimentos, é uma alternativa para seguir, para você adotar e vai te facilitar muito. Eu particularmente também abri uma conta na Vitro, tenho uma parte do meu dinheiro investido lá. Sobre o atual governo. A agenda econômica talvez seja a melhor da história. A reforma da Previdência todo mundo tentou e ninguém fez. Se passar a tributar, é a mesma coisa. A forte agenda de privatizações. O ganho de produtividade que pode vir com a privatização da Eletrobras é absurdo. É um governo muito bom que acaba subdimensionado porque o discurso é muito ruim.
Então, assim, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de reformas, é um governo que tem avançado muito, diferente de outros governos. E isso pode ter uma repercussão fenomenal do ponto de vista positivo. Deixa eu mudar aqui. Pode ter uma resposta fenomenal do ponto de vista positivo para as empresas, né? E a reforma da Previdência foi a primeira apenas, foi a reforma mais emergencial, vamos dizer assim. Que se não fosse feita elas, todas as outras não teriam efeito. Que se não fosse feita a reforma da Previdência, o país ia quebrar. Então foi a primeira reforma, mas ainda tem a questão das privatizações, que já está em curso, tem a reforma administrativa, que é outra que vai trazer grandes benefícios também para as empresas, a reforma tributária, entre outras, né? Então tudo isso vai fazer com que você que quer investir na bolsa de valores em empresas seja otimista, né? Porque essas reformas vão trazer grandes benefícios para as empresas crescerem. Em relação aos criptoativos, aqui ele fala, aposte centavos para ganhar dólares. Se você põe R$ 100 em Bitcoin e vem uma porrada negativa, você perde no máximo R$ 100. Mas se vem uma porrada positiva, você pode ganhar muito. Então eu acho que todo mundo deveria aplicar alguma coisa do portfólio de investimentos em criptomoedas. Então, aqui a questão da assimetria, né? Ele fala, se você colocou R$ 100, o máximo que você pode perder é R$ 100. Então, agora, se você colocou R$ 100 e o Bitcoin estourar aí 1000%, né? Então, se transformou R$ 100 em milhares de reais, né? Então, assim, é a questão da simetria. Eu sou um investidor já mais experiente, tenho praticamente investimentos de todos os tipos, já tive tesouro, fundos de renda fixa, fundos multimercados, ação diretamente pelo home broker, já tive fundo de ações, tenho previdência, praticamente eu tenho todos os tipos de ativos financeiros, né? E eu vi o Bitcoin uma oportunidade também, justamente por causa dessa simetria. Então, eu peguei um dinheiro, pequena quantidade, que eu sabia que se aquele dinheiro virasse zero, não me afetaria a minha carteira como um todo, né? Então, eu tenho uma parte investida em criptomoedas também. Então, essa era a reportagem a entrevista do Felipe Miranda, que foi bastante interessante. Vamos mostrar aqui, ó. Jornada sustentável para marcas e clientes. Então, aqui mais uma pesquisa, como eu também falo sobre tendências, né, do mercado. Então, 74% das pessoas entrevistadas estão preocupadas com o meio ambiente. Mesmo admitindo em 54% dos casos que suas condutas cotidianas não são adequadamente sustentáveis. 45% pagam até 10% mais por itens sustentáveis e o preço ainda é um fator determinante para 44% das pessoas. Então, isso aqui é só para mostrar que há uma tendência em relação à questão do meio ambiente, né? De consumir produtos mais sustentáveis e as pessoas estão mais dispostas a pagar até mais caro para agredir menos o meio ambiente. E aí aqui ele fala aqui, ó, esse último ponto. Eles colocam alguns dados. Então, assim, separar o lixo para reciclagem, 80% acham importante, mas 67% apenas o fazem. Levar itens especiais, pilhas para descarte adequado, 86% acham importante, mas 63% fazem. Usar eco bags, 80% acham importantes, mas 59% fazem. Então a gente vê que sempre tem muito mais pessoas que acham importante do que pessoas que fazem realmente, né? E isso é uma questão do ponto de vista comportamental, né? Então o primeiro passo é a conscientização. Então muitas dessas questões já estão conscientes para as pessoas que elas precisam dar importância a isso.
Da mesma forma, a alimentação saudável, ter atividade física na sua vida, todas essas questões as pessoas estão conscientes da importância, mas do ponto de vista da ação, que é o segundo passo, é o passo mais difícil, né? Então, mas em muitas questões o primeiro passo já foi dado, as pessoas já estão conscientes de uma alimentação mais saudável, de prática de atividade física e de consumir itens mais sustentáveis, de ter a sustentabilidade como uma preocupação. Tudo isso já foi dado o primeiro passo, que é a conscientização. A outra reportagem é sobre juro baixo destrava ofertas de ações. Então, ele fala aqui que agora a gente está começando a ver já novas IPOs, empresas tentando aumentar o capital, fazendo ofertas primárias, que é o IPO, que é Initial Primary Offering. Então, são empresas que querem começar a negociar na Bolsa de Valores e elas fazem um IPO. Então, aqui só para mostrar, até agora nesse momento, a gente já teve aí a IPO recentemente da Vivara, com o ticket Viva 3. A gente tem perspectiva aí desse ano ainda de IPO do Banco BMG, da CIA, da Igua Saneamento e da Local Web. Vamos mostrar aqui como é que está a evolução do papel da Viva. Vamos ver se já está aqui na plataforma. Ó, já está Vivara. Então a gente vai mostrar aqui para a periodicidade diária, né? Então a gente vê aqui, vou mostrar. Então a gente vê aqui que ele tem poucos dias de negociação, né? Eu tive que mudar a periodicidade de 4 horas para mostrar algumas barras a mais, né? Então aqui, ela começou lá em cima em R$ 24, mas quem comprou ela lá em 24, agora ela está valendo 23, tá? Então ela teve uma queda aí depois do IPO, né? Um volume muito alto no começo de negociação, ela veio caindo aqui e agora está aqui embaixo, né? O motivo, né, do porquê que está tendo esses IPOs. Menores retornos em aplicações financeiras com juros, então Tesouro Selic, CDB e fundos DI, e um incentivo para pessoas físicas, fundações e agentes de mercado buscarem melhor rentabilidade e, consecutivamente, mais risco em alternativas como os papéis privados de companhias abertas. Então, o que está levando esse movimento é, novamente, a queda da taxa de juros. Os fundos de pensões têm meta atuarial para bater e a alocação deles em papéis é muito mais baixa hoje do que era em 2008. Então, isso leva a uma previsão desses fundos aumentarem sua exposição em bolsa e vai fazer com que a bolsa suba. Aqui é um dado interessante, que em agosto de 2020 vai ter o vencimento de Tesouro LFT e vai ter um vencimento de 102 bilhões de reais, né? Isso vai fazer com que as pessoas que receberem esse dinheiro vão aportar em outros investimentos, talvez a bolsa, né? Então existe essa possibilidade de migração desse montante de investimentos para um IPO, fundo de ações e carteiras de empresas com bons dividendos. Então é mais um dinheiro que deve entrar para a bolsa de valores e vai fazer a bolsa subir. Investidores estrangeiros de fora até setembro saíram de 19,9 bilhões de reais. Então, novamente, mostrando que o investidor estrangeiro ainda está por fora. E aqui ele fala um pouquinho sobre o conceito de flipagem, né?
Então, assim, tem alguns investidores que querem entrar em IPOs apenas para vender já no primeiro dia, né? Então, o que elas fazem? Elas compram, fazem a reserva através da corretora. Então, por exemplo, a Vivara acho que estava estabelecido o preço inicial de R$ 24. Aí ela achava que no primeiro dia ia estourar, subir, a procura ia ser muito grande e ia chegar a 30, e a pessoa vendia, então ela fazia 5, 10% em um dia, né? Isso que é o conceito de flipagem, né? Mas existem muitos IPOs que já estão vindo com uma cláusula que a pessoa não pode negociar aí por um prazo X, não pode vender ela por um prazo X de dias, né? Justamente para tentar evitar esse tipo de investidor que quer fazer flipagem. Bom, aqui em relação à reportagem de capa, era da moda digital. Então aqui, eu acho interessante aqui a forma que ele começou a reportagem. Nos últimos anos, os especialistas que profetizaram o apocalipse não foram poucos os especialistas que profetizaram o apocalipse para as lojas físicas. O que se vê, no entanto, é uma integração cada vez maior entre os dois canais de venda. Atualmente, o e-commerce tem levado mais clientes para as lojas. Então, é aquela questão, né? Sempre que vem uma tecnologia nova, as pessoas ficam com medo de a tecnologia nova substituir a tecnologia antiga. Então, quando lançou o vídeo de DVD, vídeo VHS, as pessoas acharam que ia sumir o cinema, né? Agora lançou o Netflix, as pessoas iam deixar de ir ao cinema, né? Então, sempre que surge uma tecnologia nova, as pessoas ficam com medo de o comportamento antigo ser dizimado. Essa possibilidade existe, mas nem sempre isso acontece. Então, na época que começou a surgir o e-commerce tem aumentado cada vez mais, mas o que a gente vê é que em vez de acabar com as lojas físicas, elas estão fazendo uma integração do e-commerce com as lojas físicas. Então aqui ele fala, em breve, aqui ele fala sobre Iguatemi, né? CEO da Iguatemi, o Carlos Gereissati Filho, ele fala que a Iguatemi tem feito vários movimentos que podem ser bastante positivos para os papéis dela na bolsa. Em breve, a empresa inaugurará um marketplace, espécie de shopping virtual, que aloca ofertas de diversas empresas no mesmo portal, com mais de 80 grifes e cerca de 10 mil itens de moda logo de partida. O portal entrará no ar no final de outubro e terá marcas renomadas mundo afora, como Dolce Gabbana, Gap, Sephora e Tiffany. O grande trunfo na visão de Gereissati é poder vender o mesmo catálogo de seus shoppings em São Paulo para todo o país. Haja vista que muitas pessoas peregrinam de tempos em tempos para comprar artigos de moda na capital paulista. Então, é um movimento de uma empresa puramente física, né? Então é um shopping, e ela está criando um shopping virtual, né? Então é a união do físico para o digital. E aqui eu coloco relacionadas à Iguatemi duas ações que podem ter um impacto positivo com essas medidas. Vamos ver então. Então uma é IGTA 3, que é Iguatemi. Então a gente vamos colocar uma periodicidade semanal. Então a gente vê aqui que, ó, no início de 2019 ela abriu aqui em R$ 41 e agora ela está em 46. Teve um aumento aí de 10% mais ou menos nesse ano, tá? Mas ela fez um movimento zigue-zague, ela chegou a subir mais, caiu até para baixo desse patamar e deu uma pernada de alta e agora está congestionada aqui em torno de 46. Vamos ver a Gereissati. A Gereissati é uma holding que tem grande participação na Iguatemi, então você pode também se expor a Iguatemi comprando papéis da Gereissati. Então aqui
ela começou em R$ 22 e agora ela está 31, então teve uma alta boa, hein? De 50% praticamente, né? Outra empresa do mercado de moda que está na bolsa é a Arezzo. Então ela também está tomando alguns movimentos. Então ela fez uma compra da operação Americana Vans no Brasil. Então existe a Credit Suisse que está avaliando que o negócio dela vai ampliar em 8,3% os ganhos da Arezzo. Ela vai aumentar a venda de tênis, que representam 20% das vendas da Arezzo. Transformação da companhia em uma plataforma de gestão de marcas. E a Vans está presente em 84 países com um valor de mercado de 3 bilhões, apontada como uma das marcas preferidas da geração Z, nascidos entre 1990 e 2010, à frente até mesmo de marcas tradicionais como Nike e Adidas. Então, são os movimentos que a Arezzo está tomando. Vamos ver como é que é o papel da Arezzo. O ticker da Arezzo é ARZZ3. Então aqui mais uma vez periodicidade semanal. Ela começou o ano aqui em R$ 54 e agora ela está com 57, por volta aí de 5% de alta, tá? Mas ela teve um movimento aqui, ela não está bem definida ainda, ó. A gente vê que ela está andando de lado, aqui a gente pode até ver um triângulo aqui, e ela está rompendo esse triângulo, tá? Outra empresa é o Shopping Cidade Jardim, que é do grupo JHSF, havia lançado plataformas digitais aos modos semelhantes, chamado CJ Fashion, e o portal tem 188 grifes de moda e já atendeu clientes de 160 municípios em um ano de operação. Então o ticker dela é JH. Deixa eu mostrar aqui. JHSF3. Olha só, é um papel com valor de ticket muito baixo de ação, então é um papel difícil de operar, porque ela, por ter um valor baixo, qualquer variação de centavos e que repercute muito no ponto de vista de percentual. Mas ela, olha só, alta impressionante dela. Ela partiu aqui no começo do ano de 1,88 e ela já está 4,46. Então ela teve uma alta praticamente aí de mais de 100%, né? 3, uma alta impressionante mesmo. Então, um papel aí para ficar de olho, e a gente vê aí como a questão da moda é uma área que as empresas estão se movendo para acompanhar o mercado. E a empresa que não se mover, que não inovar, vai ficar para trás. Aqui é a Riachuelo não tem ticker na bolsa, mas também está mudando, realizando inovações como espelho interativo, que as luzes do provador, de acordo com o estilo da roupa, se ajustam, ou melhor ainda, podem trocar a tonalidade das peças que o consumidor veste. Aqui uma empresa que fez um sentido contrário, chama Amaro. Ela faz uma integração de loja física e digital, mas ela começou no meio digital. Uma e-commerce de roupas femininas, fundada em 2012 pelo suíço Dominique Olivier. E em 2015 ela resolveu inaugurar o primeiro ponto físico para contato com o consumidor. Então mostrando que essa questão, o e-commerce vai acabar com o mundo físico, não é uma verdade, né? O que a gente está vendo em termos de tendência é cada vez mais ter uma integração entre o
físico e o digital, ok? Aqui é mais uma questão de tendência wellness, então uma reportagem que fala sobre o sono. A indústria do bem-estar chega à era pós-fitness e alimentação saudável, hora de dormir. Então aqui, 67% considera uma noite bem dormida o elemento mais importante para a saúde e o bem-estar. O índice varia de 52% dos franceses a 84% dos alemães. No segmento wellness, deixa eu ver aqui, no segmento wellness, em uma espécie de versão 4.0 dessa indústria, precedido pelas ondas fitness, que é a primeira geração do wellness, medicina alternativa e meditação, que é a segunda geração, e alimentação saudável, que é a terceira geração. Então ele fala que eu acho interessante essa reportagem mais para pegar essa questão das fases, né? Então a gente seguiu essas etapas do fitness, que é a primeira geração, que é a pessoa malhar, fazer exercício, para a segunda geração, já que é de meditação, né? E medicina alternativa, depois passando para alimentação saudável, e agora um começo de tendência em relação à preocupação com o sono. Então a gente sempre tem que ficar, mais uma vez eu falo, já falei em outros vídeos meus, a gente tem que ficar atento a essas tendências, a essas tendências de mercado, né? Porque a empresa que se posicionar no começo dessa tendência, e essa tendência realmente se confirmar, ela vai refletir nos números da empresa e a empresa vai expandir e estourar. E a partir do momento que você identifica uma inovação, uma tendência, que está se caminhando cada vez mais para uma confirmação dessa tendência, você pode olhar e ver quais empresas na bolsa estão expostas e podem se beneficiar com essa tendência. E se essas empresas que já existem estão tomando passos em direção a essa nova tendência. Então, a partir do momento que você faz essa análise e se posiciona no papel antes disso ser refletido nos números, a partir do momento que os balanços começarem a melhorar por causa dos primeiros passos, e os resultados às vezes demoram um pouco para aparecer, então você pegou o papel lá embaixo, quando ele ainda estava pouco valorizado. E depois, com a melhora dos balanços, tudo, o papel tende a estourar. Então, eu acho que esse é um caminho muito legal para quem quer ser investidor, e é o que eu faço no meu dia a dia, ok? E agora aqui para finalizar, só uma nota aqui que saiu aqui na reportagem. 20% é o percentual de pessoas que se sentem muito prósperas e felizes no Brasil, segundo o estudo Prosperidade e Felicidade da CVA Soluções. Então aqui ele fala que na baixa renda, então pessoas que ganharam menos por volta de R$ 1.000 ao mês, 11% das pessoas conseguiam poupar mais do que ter dívidas. E no grupo, na faixa de alta renda, ou seja, aqueles que tinham mais de R$ 29.000 por mês, 69% poupavam mais do que ter dívidas. E aí você fala assim, isso é óbvio. Ele ganha mais, vai sobrar dinheiro para ele investir, correto? Ele não vai ter dívida, vai ter ganhando 29 mil por mês, nunca vou ter dívida, né? Você pode pensar assim. Mas o que me chama atenção, e até eu coloquei aqui em vermelho, é que 31% dessas pessoas de alta renda possuem mais dívidas do que dinheiro poupado. Então, é uma questão comportamental, né? Então, assim, não é porque a pessoa ganha bem que ela não vai ter dívidas, né? Se a pessoa não lida bem com o dinheiro de uma forma saudável, se ela é consumista, se ela compra de tudo, que gasta tudo que recebe,
ou gasta até mais do que recebe, mesmo ganhando 29 mil por mês, não vai fazer com que ela não crie dívidas. Ela pode comprar produtos de 30 mil, 50 mil e criar dívidas, né? Então, eu achei interessante esse aspecto, né? Você pode pensar, o rico não tem dívida. Quem dera eu ganhasse 30 mil, 50 mil por mês. Mas, dependendo do seu comportamento, se você ganhasse isso, você ia continuar sendo um devedor. Porque você ia ganhar mais. Eu falei assim, agora eu vou poder comprar isso que eu sempre sonhei. Eu vou poder comprar aquilo. Vai comprando, vai consumindo. Compra produtos caros, vai se criando dívidas. Entendeu? Então, esse é um aspecto bastante interessante que eu achei que vale a pena compartilhar com vocês. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Foram dicas bastante valiosas aí. E eu espero que isso ajude você a tomar melhores decisões nos seus investimentos. Ok? Espero que tenha gostado. Dê um joinha aí, dê um like. Compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder para ajudar aí no meu trabalho. E até o próximo vídeo. Lembrando, quinta-feira é o dia do Money Tips no YouTube, sexta-feira no Facebook, toda semana. Ok? Até a próxima. Tchau.